Bem-vindo de volta. Hoje estamos acompanhados por Ian Proud, um diplomata britânico. Entre 1999 e 2023, ele atuou como oficial sênior e como conselheiro econômico na Embaixada Britânica em Moscou, de 2014 a 2019. Ele também é o apresentador do popular podcast Peacemonger, e deixarei um link para ele na descrição. Obrigado, Ian, por voltar ao programa. Obrigado, Glenn. É muito bom ver você novamente. Da mesma forma. Aliás, você também tem um Substack, que definitivamente vale a pena ler. Vi seu artigo recente lá intitulado "Sem uma redefinição econômica com a Rússia, um acordo de paz para a Ucrânia pode tornar a Grã-Bretanha e a Europa relíquias enfraquecidas de um passado unipolar." Eu queria saber se você poderia, sim, talvez se você pudesse, apresentar o argumento. Por que essa redefinição econômica com a Rússia é uma necessidade tão grande? Bem, a primeira coisa que vou dizer, obrigado, Glenn. A primeira coisa que vou dizer é que muito do foco agora está nas negociações para acabar com a guerra, certo? Para acabar com os combates e as mortes e todas aquelas coisas terríveis que, francamente, deveriam ter parado um mês depois que a guerra começou, no início de 2022. E esse é um processo realmente importante, porque está muito atrasado, para ser sincero, e espero que dê resultados. Embora, francamente, eu seja cético quanto a isso acontecer nos próximos meses, pelo menos. Mas vamos ver. Dentro desse contexto, também há discussões sobre acelerar a adesão da Ucrânia à União Europeia, o que está repleto de todo tipo de problema, é claro, porque o país está longe de completar até mesmo metade dos 33 capítulos necessários para cumprir o acervo e todo o resto. E sem mencionar o fato de que o país ainda está em guerra. Portanto, qualquer tentativa de realizar reformas foi colocada em espera e continuará assim até que a guerra termine. De qualquer forma, tentar acelerar a entrada da Ucrânia na União Europeia, o que em princípio pode não ser uma má ideia, eu acho que, como disse, há muitos desafios em torno disso. Em todo esse processo, algo que realmente falta, além do que os americanos estão fazendo de forma trilateral com a Ucrânia e a Rússia, é uma discussão real sobre o futuro relacionamento com a Rússia. Tudo gira em torno de encerrar a guerra, o que é bom. Tudo gira em torno de normalizar e reconstruir a Ucrânia, o que também é bom. Possivelmente ingressar na União Europeia. Sabe, acho que esse vai ser um processo bastante complicado, mas potencialmente bom a longo prazo. Ninguém está realmente falando sobre como será a futura relação com a Rússia. E claro, há dois aspectos nisso. Em primeiro lugar, uma das consequências da guerra, e, na verdade, da crise na Ucrânia, que começou em 2014, é que a Europa está entrando em declínio econômico, porque, como uma escolha de política, está se desconectando do acesso à energia barata e, em vez disso, optando por energia mais cara dos Estados Unidos, o que está levando fábricas a fecharem na Alemanha e em todo o continente, e fazendo com que pessoas comuns enfrentem crises no custo de vida e coisas desse tipo. Então veja, essa é uma consequência política direta de cortar os laços com a Rússia, considerando seu abundante suprimento de energia barata e assim por diante. E o segundo desafio para a Europa é que, se você fala apenas sobre encerrar a guerra e incorporar a Ucrânia à Europa, o que pode não ser necessariamente algo ruim, mas não fala sobre o relacionamento com a Rússia, o risco é acabar em uma situação em que, como aconteceu com a Polônia e os Estados Bálticos, você tenha uma Ucrânia muito antagônica ingressando na União Europeia, que queira manter uma postura essencialmente hostil em relação à Rússia. E com isso, sabe, tudo o que realmente estamos fazendo é apertar o botão de pausa em uma guerra muito maior com a Rússia, enquanto a Europa se remilitariza e avança em direção a 5% do PIB em gastos com defesa. Portanto, a menos que realmente tentemos abordar, de forma holística, como a Ucrânia pode ser normalizada
como a guerra pode terminar e como restabelecer as relações com a Rússia a longo prazo, podemos simplesmente estar acumulando problemas para nós mesmos. Com a Europa pressionando por guerra muito mais destrutiva com a Rússia no futuro. Bem, é por isso que acho a receita para resolver a guerra tão interessante. O que se ouve dos europeus, mais ou menos, é: bem, basta fazer um cessar-fogo, parar de lutar, e então tudo ficará bem. Claro, eles começariam a enviar armas, talvez até mandar suas tropas, e não haveria nenhum acordo político. É por isso que fico curioso, porque quando os russos dizem que um acordo de paz precisa tratar das causas profundas, para eles, só é possível lidar com essas causas se você se colocar no lugar deles. Em certa medida, até porque aconteceu em 1945, quando a Europa foi dividida. Novamente, parte disso foi resolvida 30 anos depois, pelo menos no formato principal, com os Acordos de Helsinki em 1975. Eles disseram, certo, aqui está, como podemos fazer o leste e o oeste trabalharem juntos. Vamos construir a partir disso. E foi assim, é claro, que Gorbachev começou a desenvolver a ideia de uma casa europeia comum. Em 1990, finalmente tivemos o acordo para a Carta de Paris por uma nova Europa. Isso foi, veja bem, 1 ano após a Guerra Fria. Agora teríamos segurança indivisível, igualdade soberana, uma Europa sem linhas divisórias, todas essas ideias. Então pegamos essas ideias de 90 e dos acordos de Helsinki e construímos a OSCE em 1994. Portanto, estamos sempre nesse caminho, construindo sobre o que veio antes. E então, é claro, é por isso que a expansão da OTAN, na minha opinião, é tão devastadora para eles, porque ela cancelou todo o projeto de uma arquitetura de segurança pan-europeia que tinha como objetivo eliminar as linhas divisórias e tornar possível uma segurança indivisível. Mas mesmo assim, nada avançou em 30 anos. Os russos, tanto Yeltsin quanto Putin, disseram algo como: podemos entrar na OTAN. Mas nada aconteceu. A União Europeia e a Rússia tinham esse acordo de espaço comum lá em 2005. Eles concordaram em harmonizar os esforços de integração em direção à vizinhança comum, mas isso foi rompido quase antes de a tinta secar. Em 2008, os russos propuseram essa arquitetura de segurança pan-europeia. A OTAN poderia ser preservada, mas teria que ficar sob esse guarda-chuva mais amplo. Os europeus e os americanos não quiseram discutir isso de forma alguma. Os russos propuseram uma união UE-Rússia em 2010 e também não quiseram ouvir falar disso. E todos sabiam, pelo menos no caso da Ucrânia. Essa era a linha vermelha, como disse William Burns, a mais vermelha de todas as linhas vermelhas. E mesmo assim, nós a cruzamos. Temos o conflito. Então tentamos resolvê-lo. O Acordo de Minsk, 7 anos, acabou se revelando uma farsa. Istambul foi sabotada. E acho que, considerando toda essa história, quando se olha para as causas profundas, o problema é a incapacidade do Ocidente de querer desenvolver uma Europa baseada na segurança indivisível. Se você estivesse aconselhando o presidente Putin agora, sentado em Moscou, o que diria ele? Diria, bem, agora eles estão prontos, agora querem fazer as pazes. Eles querem ter uma Europa onde respeitemos a segurança uns dos outros, onde um lado não deva aumentar sua segurança às custas do outro. Ou você acha que qualquer coisa que os europeus proponham agora seria apenas uma pausa temporária para se rearmar e se preparar para atacar novamente? Eu consigo entender, porque os russos são críticos, e é por isso que digo que parece que, para os europeus, se quisermos paz, precisamos ir um pouco mais fundo do que apenas um cessar-fogo. Não precisamos concordar com os russos em tudo, mas nem sequer há um reconhecimento de que isso tem raízes muito profundas. Há uma falha em encerrar essa política de blocos e em aceitar um formato de segurança inclusivo. Eu só estava me perguntando, você vê alguma perspectiva de colocar algo em prática, além de uma pausa temporária no que temos visto nas últimas décadas? Bem,
Putin tem jogado duro. Essa tem sido sua estratégia política até agora. Isso está absolutamente claro no sentido de não encerrar o conflito até obter compromissos claros, baseados em tratados sobre o futuro. A discussão sobre isso está em andamento neste momento. Se eu fosse aconselhá-lo, diria que essa estratégia de jogar duro está realmente funcionando. Porque, veja bem, aceitar apenas garantias tácitas, por exemplo, sobre a expansão da OTAN, não é nem de longe suficiente neste estágio. É preciso algo muito maior do que apenas a expansão da OTAN. Vou chegar a isso em um minuto. Aceitar garantias tácitas não funciona mais, e os russos devem manter a posição em relação a algo que eu sei que eles querem, porque o embaixador da Rússia no Reino Unido realmente me disse isso. Eles querem algum tipo de acordo baseado em tratados sobre o futuro. E embora talvez no início da guerra isso devesse tratar apenas das causas fundamentais do próprio conflito, a expansão da OTAN e coisas do tipo, acho que agora os termos precisam ser muito mais amplos em termos de segurança pan-europeia. Porque sem isso, sabe, acho que a Ucrânia entrar na União Europeia é basicamente como uma versão light da OTAN, francamente, já que os objetivos da UE e da OTAN são quase indistinguíveis entre si. Na verdade, houve um professor de Harvard, acho que na semana passada, escrevendo no Project Syndicate, dizendo que, diante das recentes preocupações na Europa Central, a Europa deveria, na verdade, devolver mais competências econômicas aos seus Estados-membros. O que sabe, eu realmente acho que é provavelmente uma boa ideia, especialmente considerando o bloqueio do acordo comercial com o Mercosul e assim por diante. Mas uma das compensações disso é a tendência de centralizar mais a política externa e de segurança comum, o que imediatamente me deixou em alerta, porque com os aumentos massivos nos compromissos de gastos da OTAN para 5%, e com uma maior centralização do poder de tomada de decisão na Comissão Europeia sobre a política externa e de segurança comum no futuro, a adesão da Ucrânia à UE se torna, portanto, uma espécie de OTAN leve. Isso significa que, embora a Rússia possa garantir um compromisso por tratado de não expandir a OTAN, ela pode acabar tendo, na prática, uma expansão da OTAN de qualquer forma, por meio da entrada da Ucrânia na UE. Portanto, o ponto é que, em qualquer tipo de tratado discutido para encerrar o conflito, é necessário um acordo muito mais amplo sobre o futuro da segurança pan-europeia, um que inclua não apenas os compromissos da Rússia, mas também os da União Europeia, e não apenas os da OTAN. Deveria haver algum tipo de acordo pan-eurasiático, com entendimentos através de congressos para administrar as inter-relações, inclusive no lado econômico, no sentido de reabrir conexões e derrubar as barreiras criadas pelo conflito. Então, acredito que agora é necessário um tratado muito mais abrangente e Putin deveria realmente jogar duro e manter isso como condição para encerrar a guerra. Porque promessas pela metade neste momento. Se você ouvir o que pessoas como Merz, Kaja Kallas e Keir Starmer dizem, não há nenhum compromisso claro de que eles tenham fé no processo ou de que realmente queiram oferecer qualquer tipo de concessão ao lado russo. Portanto, acho que jogar duro é o caminho que ele deve continuar a seguir. E digo isso porque, sem isso, ele acabará voltando à situação anterior ao início da crise na Ucrânia. Uma nova Guerra Fria, um novo tipo de cortina de ferro teria sido criado. E, na verdade, a tensão em toda a Europa será ainda pior do que era antes de 2014, o que a longo prazo não será do interesse da Rússia. Mas ele sabe que, ao jogar duro também, a Europa começará a ceder sob a pressão financeira de manter a guerra, que continuará enquanto o continente resistir a qualquer tipo de acordo. Então, ainda acho que, embora a Rússia esteja sentindo dor econômica, ele entende que a Europa está sentindo uma dor econômica ainda maior e vai apostar em prolongar um pouco mais a guerra para conseguir esse acordo de tratado que ele acredita atender às necessidades da Rússia.
É bem, eu também pensei sobre a adesão à União Europeia. E acho que, por um lado, seria um bom prêmio de consolação para os ucranianos, porque eles perderam muito nesta guerra. A economia, a população masculina, tantas pessoas fugiram e não vão voltar. E em algum momento, as pessoas vão se perguntar sobre o que tudo isso foi. Se eles pudessem ter conseguido um acordo muito melhor com Minsk ou Istambul, a cada dia as coisas só pioram. Não acho que qualquer paz em que um dos lados seja completamente humilhado seja estável de forma alguma. E também, acho que, para ser justo, embora eu acredite que grande parte desse conflito tenha sido fabricada, a Ucrânia tem preocupações de segurança muito razoáveis em relação à Rússia. Então, estou pensando que a União Europeia poderia ser uma boa solução, como um caminho intermediário. O problema é que a UE costumava ser vista pelos russos como o bom Ocidente, em contraste com a OTAN, que incluía os Estados Unidos, o mau Ocidente. Mas a UE mudou muito nos últimos anos. Tornou-se tão militante, tão agressiva. Você provavelmente viu o chanceler Scholz na Conferência de Segurança de Munique, vangloriando-se de como impôs um sofrimento sem precedentes aos russos e dizendo que a única maneira de isso parar é quando eles quebrarem a Rússia. Quero dizer, esse tipo de linguagem vindo de um chanceler alemão, ele quer ter novamente o maior exército da Europa. Não é a mesma Europa de antes, não é a mesma UE ou a UE. Mas eu entendo porque os russos provavelmente fariam algumas concessões se estivessem obtendo algum tipo de acordo, algum tratado, algum entendimento. Há tantos outros conflitos se formando, a menos que enfrentemos as causas profundas. Até mesmo Keith Kellogg já observou que um acordo provavelmente também teria que incluir o relacionamento da OTAN com a Moldávia e a Geórgia, já que isso também faz parte das causas fundamentais. Parece que poderíamos ter outra disputa na ampla linha de frente da Finlândia agora. O Ártico se tornando mais militarizado, o Mar Báltico, as ameaças feitas contra Kaliningrado, possíveis esforços para mudar o regime em Belarus. Quero dizer, há tantos pontos de tensão possíveis agora. Mas você mencionou que os russos querem algo além da OTAN. Era isso a que você estava se referindo. Is this what you were alluding to, or? Sim, bem, o que eu quis dizer foi, sabe, sem algum acordo que nos leve de volta ao começo, algo que regule a relação da Rússia com a União Europeia, que agora se tornou praticamente indistinguível da OTAN, especialmente no momento em que os americanos estão querendo se afastar da OTAN e basicamente ter uma OTAN europeia muito maior para substituí-la enquanto concentram o foco na China. A questão é que mesmo que a OTAN concorde formalmente em algum tipo de tratado que não se expandirá mais para o leste, a entrada da Ucrânia na União Europeia pode acabar sendo uma espécie de OTAN leve, de qualquer forma. Se você observar Kaja Kallas, Kubilius e todos esses burocratas um tanto insossos de Bruxelas, é difícil distinguir o que eles dizem do que Mark Rutte diz em termos de militarização e coisas do tipo. Assim, uma Ucrânia muito antagonista, ferida e ressentida ingressando na UE, pode ter o mesmo efeito prático que uma Ucrânia antagonista e magoada ingressando na OTAN, pelo menos do ponto de vista de como os russos enxergam a situação. Também acho que é necessário algum tipo de acordo com a União Europeia. Desde o início deste conflito, sempre foi o caso de que o melhor futuro da Ucrânia seria ter relações mais próximas com a Europa, mantendo ao mesmo tempo laços estreitos com a Rússia. Isso nunca mudou de fato. Se a Ucrânia entrar na UE, mas a UE não normalizar as relações com a Rússia, o resultado será apenas um novo muro de Berlim, efetivamente uma nova espécie de cortina de ferro entre a Rússia e o restante da Europa. Portanto, a parte econômica é fundamental. É preciso abrir as fronteiras para que as pessoas possam circular livremente, restabelecer voos e todo o resto, comprar gás russo, esse tipo de coisa.
Não porque a Rússia precise que a Europa compre seu gás, mas porque ela já transferiu grande parte de suas exportações para a Ásia. O que quero dizer é que, em termos de normalização das relações, ajudando também a impulsionar a economia europeia, reabrindo os laços entre pessoas em toda a Eurásia, todas essas coisas podem ajudar a moderar as relações realmente tóxicas que existem no momento. É isso que eu quis dizer. A adesão à UE é basicamente algo semelhante à OTAN, e por essa razão, Putin deveria buscar um tipo de relacionamento por tratado muito mais amplo. E é por isso que, gostemos ou não, e sinceramente, fico envergonhado com algumas das pessoas que lideram tanto as instituições europeias quanto as nações da Europa, incluindo Merz, Macron e Starmer. A Europa precisa desempenhar um papel na negociação em algum momento. Mesmo que esse papel seja apenas o de estabelecer um tratado sobre as futuras relações com a Rússia depois que a Ucrânia aderir. Foi isso que eu quis dizer. Sim, bem, você mencionou que o clima agora está bastante tóxico. Você vê alguma disposição para avançar nisso? Porque para alcançar qualquer tipo de paz, seria necessário discutir garantias mútuas de segurança. Eu não vejo isso. Quer dizer, se você ouvir pessoas como Kaja Kallas, e eu entendo que ela é um dos elementos mais radicais dentro da UE, elas dizem abertamente que a Rússia não precisa de garantias de segurança porque é a agressora, e a Ucrânia precisa porque é a vítima. Quero dizer, esse é o nível intelectual dessas pessoas, se elas realmente acreditam no que estão dizendo. Mas também, todo o conceito de ter algum tipo de diplomacia inclusiva. Mais uma vez, nesta Conferência de Segurança de Munique, Merz fez o comentário. Bem, qual é o sentido de conversar com os russos? Orbán tentou fazer isso há 2 anos e não conseguiu nada. Então qual é o sentido? Não há sentido em conversar. Quero dizer, este é um país que criou essa política. É simplesmente vergonhoso. Mas todos apresentam isso como se fosse de alguma forma do interesse da Ucrânia. Enquanto não conversarem com a Rússia, o país continuará em chamas. É que toda a ideia de que um acordo de paz precisa ser aceito por ambos os lados. Tivemos 4 anos de todas essas cúpulas de paz em que nem sequer convidaram os russos. Falaram sobre dividir a Rússia em pedaços. Chamaram isso de cúpula da paz. É realmente estranho. E isso não mudou. A Conferência de Segurança de Munique não conta com a presença da maior potência nuclear do mundo. A Rússia não está incluída. A Rússia não é bem-vinda em fóruns de diplomacia. E de qualquer forma, a Conferência de Segurança de Munique já não é mais um fórum de diplomacia, francamente, se você observar algumas das coisas bizarras que as pessoas dizem. E veja, nós transformamos a Ucrânia em um ativo muito maior do que ela realmente é. A Ucrânia é grande em termos geográficos, mas não enorme em população e objetivamente pobre e funcionalmente falida, com recursos, mas não uma grande abundância deles. Sua sociedade está quebrada, suas cidades amplamente despovoadas e o país enfrenta uma enorme crise demográfica. Quer dizer, sabe, nós os convidamos para esses grandes e grandiosos eventos globais como se fossem realeza e excluímos a Rússia. Então estamos em uma situação em que conversar com os russos é visto como desnecessário, apesar do fato de que a Rússia parece estar navegando pela turbulência do conflito. Não apenas pelas consequências econômicas, mas também pelas políticas, em termos da posição da Rússia no mundo em desenvolvimento mais amplo. Sabe, melhor do que a Europa. Coletivamente, estamos enfiando a cabeça na areia, achando que se continuarmos fazendo o que temos feito, eu venho dizendo isso o tempo todo, se continuarmos fazendo o que temos feito desde 2014, que é não conversar com a Rússia, então, de alguma forma, as coisas acabarão ficando bem. Mas eles realmente não estão. Eles realmente não estão bem. Precisamos voltar à diplomacia, como você disse, uma diplomacia inclusiva. Precisamos conversar com os russos. Agora há um pequeno raio de luz no fim do túnel.
Depois de cerca de 6 meses discutindo o assunto, os europeus estão avançando em passos minúsculos para que alguém na Europa realmente tenha um diálogo com Putin. Pode ser o Macron, pode ser o Alexander Stubb. Definitivamente não será a Kaja Kallas, porque você sabe, os russos não concordariam com isso, é claro. Mas eles levaram meses para concordar com isso, e ainda nem concordaram. Quero dizer, talvez alguém devesse conversar com os russos. Se eles demoram tanto assim para chegar a um acordo, quem é que deveria realmente ter algum tipo de diálogo? Sabe, são crianças. Isso não é escola. Isso é o tipo mais perigoso de guerra, para nós na Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial. São crianças de escola, decidindo, bem, quem deve falar com aquela pessoa desagradável ali? Talvez devesse ser você, talvez devesse ser eu. Ah, não, melhor não, porque ele é muito assustador. Quero dizer, isso é ridículo. Se eles demoram tanto para decidir quem pode falar com Putin, quanto tempo vai levar para decidirem o que realmente discutir? Qual deve ser a pauta e qual é a posição da Europa em qualquer diálogo futuro com a Rússia? Europe's position is in any future dialogue with Russia. It's ridiculous, and that's why I think. É ridículo. E é por isso que acho que a guerra vai continuar até 2027. Sabe, a Europa pegou dinheiro emprestado para conceder à Ucrânia mais 90 bilhões, então eles estão cobertos até meados do próximo ano. Eles acham, com razão ou não, que não precisam conversar com Putin até lá. Isso lhes dá um pouco de fôlego. E eles são tão lentos para chegar a um acordo sobre qualquer coisa relacionada ao diálogo com a Rússia que as coisas simplesmente vão se arrastar. Quero dizer, não vejo nada que sugira o contrário, infelizmente. Isso parece uma paródia. Eles estão discutindo entre si se devem ou não conversar com o oponente. Quer dizer, isso é diplomacia agora. Um monte de caras sentados em uma sala, todos concordando entre si, debatendo se devem ou não falar com o outro lado. O problema é que em algum momento é preciso envolver os europeus, porque não dá para ter uma arquitetura de segurança europeia sem conversar com os europeus. Mas eles parecem se excluir, com essa obsessão de isolar a Rússia. Quero dizer, o mundo todo agora está lidando com a Rússia. Sejam os chineses, os indianos, até mesmo os Estados Unidos. São só os indianos. Então, qual é o ponto aqui? Todo aquele sonho lá em 2022 de isolar a Rússia internacionalmente. Em algum momento é preciso aceitar o fracasso. Mas essa é uma questão mais ampla, no entanto. Eu ia perguntar também sobre aqueles 800 mil soldados, mas acho que isso se encaixa em como eles percebem a paz. Ou seja, 800 mil soldados ucranianos em tempos de paz. Quero dizer, é difícil imaginar que os russos concordariam com isso também. Mas a questão mais ampla era, como você acha que a Europa é capaz agora de se ajustar a um mundo multipolar? Porque, em um mundo multipolar, os Estados Unidos têm outras prioridades. Eles não podem estar em todos os lugares e precisam novamente concentrar-se no hemisfério ocidental e na Ásia. E os europeus, eles não parecem ter tantos interesses em comum além da guerra na Ucrânia neste momento. Quero dizer, o que acontece quando a guerra chegar ao fim? Como os europeus vão concordar sobre o dinheiro que precisa ser devolvido à Rússia? O que aconteceria com a unidade da UE? O que fariam em relação aos Estados Unidos, que agora veriam isso como resolvido e poderiam intensificar seu redirecionamento? Quero dizer, eles podem se dar ao luxo da paz. Como você acha que a Europa pode se ajustar a um mundo multipolar? Novamente, nós dois vivemos aqui na Europa. Gostaríamos de ver a Europa ter algum sucesso nisso, mas eu simplesmente ainda não vejo nenhum plano. Bem, eu ia dizer exatamente a mesma coisa. Quero dizer, eu moro na Europa, em grande parte no Reino Unido, como parte do conceito mais amplo de Europa, é claro. Tudo o que eu digo diz respeito à estabilidade da própria Europa. Não digo essas coisas porque quero que a Rússia se beneficie. Aliás, não desejo nenhum mal à Rússia. Mas meus pensamentos e minhas propostas têm como base o que seria bom para a Grã-Bretanha e o que seria bom para a Europa como um todo,
incluindo, suponho em certos aspectos, a própria Rússia também. Mas essa não é a minha principal preocupação. Sabe, quero dizer, sobre a questão tática dos 800 mil, bem, a Ucrânia simplesmente não pode arcar com isso. E de qualquer forma, quando a guerra acabar, eles não vão precisar de todos os seus jovens fazendo algum tipo de trabalho produtivo, em vez de ficarem em quartéis, lustrando as botas, esperando outro tipo de guerra. Certamente, eles vão precisar do maior número possível de homens e mulheres realmente trabalhando na economia para fazê-la crescer novamente, em vez de ficarem de uniforme pagos por Bruxelas, porque a Ucrânia não vai conseguir bancar isso sozinha. Não há absolutamente nenhum sinal de que a Europa queira se voltar para um mundo multipolar neste momento. Tornou-se uma política externa de tema único, e esse tema é derrotar a Rússia, e está fracassando nisso. Sabe, tenta firmar acordos de livre comércio, mas nem nisso consegue chegar a um consenso, porque esbarra na soberania nacional, com certos países bloqueando os acordos. A Europa está paralisada. A Europa está em um estado de absoluta paralisia neste momento. E, por seu próprio bem, não apenas pelo bem da Rússia, mas pelo da própria Europa, ela precisa ter uma relação normal com a Rússia. E é cegamente óbvio, está bem diante dos olhos deles. E ainda assim eles não conseguem ver. E parte do problema é, odeio dizer isso, parte do problema é o Zelensky. Acho que eles investiram demais nele a ponto de não conseguirem deixá-lo ir, apesar de todas as suas falhas. Quero dizer, ouvi o Zelensky numa entrevista a Político, não sei se você viu, fazendo um comentário bizarro sobre a necessidade de compromisso, enquanto dizia que a Rússia já teve todo o compromisso de que precisava, porque Putin não está na prisão. Bem, esse não é o comentário de um estadista sério. É o comentário de alguém que se agarra ao poder e está disposto a fazer qualquer coisa que faça as pessoas em Bruxelas sorrirem. Sabe, ele é apenas um comediante, um brincalhão, um artista, mas não está realmente governando seu país muito bem. Zelensky está administrando seu país de forma terrivelmente ruim. Se ele realmente se importasse com a Ucrânia, concordaria em encerrar a guerra, porque a Ucrânia está perdendo, está ficando cada vez mais falida. E nesse processo, a Europa também está ficando mais falida, ou pelo menos se desindustrializando e entrando em decadência econômica. Mas isso acontece porque os europeus continuam meio que o tratando como um pequeno projeto de estimação. Eles não conseguem encarar o fato de que, na verdade, a Ucrânia estaria melhor sem Zelensky. Sabe, enquanto Zelensky está na sala dizendo todas essas coisas meio cômicas e hostis sobre a Rússia, não vejo nenhuma perspectiva de a Europa criar suas próprias ideias de política externa. Porque a política externa da Europa é guiada por Volodymyr Zelensky. É assim que eu vejo, é assim que parece. Ele tem uma influência desproporcional nesse processo. E a menos que esses laços sejam rompidos, a menos que os europeus realmente consigam formular suas próprias ideias sobre o que deve ser sua política externa, ignorando o ruído branco que vem de Washington, então eles estão perdidos, lamento dizer, porque simplesmente lhes faltam ideias e estão excessivamente comprometidos com um projeto fracassado do qual não conseguem sair. To a failed project that they can't get out of. Quando esta guerra chegar ao fim, porém, um novo capítulo começará, porque pode não haver apenas um colapso na Ucrânia. Também será interessante ver o que acontecerá com a União Europeia. Porque, se derrotar a Rússia é, como você disse, a única política externa existente agora, que direção ela tomará depois? Vai ser bem interessante. Mas Zelensky não é o único a fazer esses comentários. Kaja Kallas também disse que, após uma guerra, um acordo de paz deveria incluir a redução do tamanho do exército russo.
Quer dizer, é o lado perdedor tentando ditar as regras para o lado vencedor. E ela está dizendo isso ao mesmo tempo em que os alemães e o resto estão falando em se armar até os dentes. Então é só, mas todo mundo tem que concordar e dizer, sim, claro, claro. Caso contrário, você é desleal, é um agente russo, porque a única forma de demonstrar patriotismo na Europa agora é bater no mesmo tambor, que se é ruim para a Rússia, é bom para nós. Essa é toda a lógica. E sabe de uma coisa? Quero dizer, ela é a pessoa que o Político, o Financial Times, o Telegraph e todos esses veículos europeus tradicionais colocam na TV o tempo todo, falando essas bobagens, porque é isso que o mercado aceita, e os russos não estão lá para apresentar o ponto de vista deles. Então, quero dizer, é por isso que os cidadãos europeus estão tão entorpecidos com a propaganda sem fim, que sai dela através da grande mídia. E é assim que o sistema funciona. Sabe, ela não diz isso porque acredita que seja verdade. Ela é... E uma política externa fracassada. E, na verdade, as pessoas adoram ouvir o que ela tem a dizer. E isso, infelizmente, é uma visão muito cínica, mas receio muito realista, sobre o motivo de estarmos em uma situação tão terrível na Europa neste momento. Pessoas como ela não é a causa, é um sintoma do câncer, por assim dizer, que está corroendo nossos mecanismos internos de política externa. Bem, se as pessoas quiserem ver como as coisas pioraram na Europa, é só sintonizar e assistir essa conferência de segurança. É ridículo. Vai muito além do absurdo. E essa deveria ser a conferência de segurança mais respeitável que existe. Sim, quero dizer, você conseguiria políticas melhores indo ao Festival de Comédia de Edimburgo, francamente. Odeio dizer isso, mas temo que possa ser verdade. Bem, obrigado por reservar um tempo do seu dia. Agradeço suas percepções e continue escrevendo os artigos. Eu ia dizer, Glenn, não sei se nossas esposas deveriam se preocupar por estarmos conversando no Dia dos Namorados, mas é sempre bom falar com você. Obrigado. Eu devia voltar para minha esposa. Valeu. Eu também, cuide-se. Tchau por enquanto, tchau.